Olá, caro aluno, caro aluna, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula nós iremos trabalhar dois pontos relacionados aos ambientes virtuais de aprendizagem, a educação à distância, que é as ferramentas que compõem um ambiente virtual de aprendizagem. A gente vai ver o que é que tem por dentro, o que é que faz, o que é que caracteriza o ambiente virtual de aprendizagem. E também vamos ver avaliações nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, algumas dessas ferramentas, né, elas servem para também fazer avaliações dos estudantes, né, seja no ensino à distância, totalmente à distância, seja no ensino híbrido e até mesmo no ensino presencial. Então, a gente vai analisar, vai estudar algumas dessas possibilidades, sobretudo voltadas para o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Vamos lá? Fica comigo. Bom, como vocês sabem, né, eu sempre gosto de trazer aí uma citação para a gente iniciar a aula. Eu trago mais uma vez aqui, né, quem já assistiu outros vídeos já deve ter visto que eu gosto muito das falas do Paulo Freire. E eu trago mais uma citação dele que ele fala o seguinte: ninguém ignora tudo, ninguém sabe de tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa e aí por isso aprendemos sempre, né? Então é muito importante a gente lembrar que a gente não sai do nada, né? Todo mundo tem algum conhecimento, tem algum prévio conhecimento. Isso é importante, porque é na prática pedagógica que acontecem as trocas e acontecem os aprendizados. Então a gente está sempre aprendendo uns com os outros. Então, muito bacana isso daí. E a gente vai ver, né, que os AVAs, que os ambientes virtuais de aprendizagem, eles têm muitas ferramentas que possibilitam, então, essa troca, esse aprendizado mútuo aí. Bom, então focando aqui um pouquinho mais nas ferramentas propriamente dito dos AVAs, né, o Pereira e Schmidt Dias eles falam que os AVAs eles utilizam a internet para possibilitar de forma integrada e virtual o acesso à informação por meio de materiais didáticos, né, assim como armazenamento e disponibilização de documentos, ou seja, uma das funcionalidades do AVA é permitir o acesso à informação através dos materiais, dos arquivos, né, que são disponibilizados, são armazenados então nesse ambiente virtual de aprendizagem. Uma outra funcionalidade dos AVAs seria a comunicação, né? E essa daqui é importantíssima. E ela pode se dar tanto de forma síncrona quanto de forma assíncrona. E aqui cabe, né, a gente fazer uma explicação. Né? A comunicação síncrona seria aquela que acontece ao mesmo tempo, né, que a pessoa está falando, que a pessoa está transmitindo a mensagem, a outra está recepcionando a mensagem ao mesmo tempo. Então, um exemplo seria o chat ou webconferência, né, que você tem aquela transmissão síncrona, ou seja, online ao mesmo tempo. Já a comunicação assíncrona, ela acontece de forma em tempos diferentes, distintos. Né? Por exemplo, eu gravei esse vídeo aqui numa determinada data, estou disponibilizando ele através do YouTube, através das ferramentas aí, do ambiente virtual de aprendizagem, e as pessoas que forem assistir esse vídeo, elas vão assistir num tempo diferente daquele que eu gravei. Então essa é uma ferramenta de comunicação assíncrona. Né? Então a gente não tem o contato imediato. Então isso é o que caracteriza, né, uma ferramenta assíncrona. Então o ambiente virtual de aprendizagem, o ideal é que ele tenha as duas possibilidades, né? Tanto a comunicação síncrona quanto a comunicação assíncrona. Uma outra funcionalidade, né, que esses autores citam presentes nos ambientes virtuais de aprendizagem é o gerenciamento dos processos administrativos e pedagógicos, ou seja, você ter possibilidade de gerenciar não só os aspectos da formação do estudante, mas também aspectos de cunho administrativo, né, cadastro, informações relativas ao estudante, assim como acesso a informações pedagógicas, né, se o estudante está acessando a plataforma com regularidade, né, quais são os dados que informam as atividades que ele vem desenvolvendo, ou seja, ferramentas que vão muito além do conteúdo daquilo que está se possibilitando com a formação, mas um gerenciamento mais completo, mais amplo da vida daquele estudante. E por fim, uma das outras funcionalidades aqui citadas por esse autor é a produção de atividades, tanto individuais quanto em grupo, ou seja, você possibilitar que o estudante também interaja, né, participe, realize atividades naquela plataforma. Então nós teríamos os quatro principais eixos, né, as quatro principais funcionalidades, segundo a visão desses autores, sobre os ambientes virtuais de aprendizagem. E aí, né, esses autores eles falam que os AVAs, né, eles estão agrupados então em quatro eixos, né, com base naquelas funcionalidades lá que a gente descreveu,
a gente pode então elencar aí 4 eixos, que seriam a da informação e documentação, o eixo da comunicação, o eixo do gerenciamento pedagógico e administrativo e o eixo da produção. E aí falando um pouquinho sobre informação e documentação, né? Neste eixo, além das informações e orientações sobre o curso, o AVA deve disponibilizar um espaço para que os alunos e professores possam realizar o upload de arquivos em diversos formatos e também o gerenciamento desses documentos. Então, esse campo, né, ele estaria relacionado. Então, esse eixo ele estaria relacionado à possibilidade de tanto professores quanto estudantes compartilharem conteúdos, né, em diversos tipos de formatos. E aí, gente, vale a pena, né, fazer um adendo aqui que atualmente tem sido muito mais comum, ao invés de compartilhar o conteúdo diretamente, você compartilhar o link. Né? Geralmente as pessoas armazenam esses conteúdos em drives virtuais, né, e aí compartilham o link daquele drive. Isso facilita o acesso porque você diminui, né, o tempo aí de carregamento desse recurso, principalmente se ele for um recurso muito grande. É comum também a utilização de mediateca ou webteca, né, que são tipos de bibliotecas onde são disponibilizados arquivos de diversas mídias, né, como vídeos, podcasts, documento em texto e etc. Então, é uma área, né, é um eixo em que você pode possibilitar a disponibilização de arquivos em diversos e mais variados formatos. Ainda sobre esse eixo, né, da informação e documentação, o AVA também pode conter um espaço destinado a perguntas e respostas, né, aquele FAQ, o famoso FAQ, né, perguntas e respostas frequentes. Né? A ferramenta de glossário, por exemplo, ela pode ser utilizada como uma lista dos termos utilizados com a sua definição e a agenda do curso, né, que também é uma opção a ser considerada neste eixo. Findo aí o eixo da informação e documentação, a gente passa para o eixo da comunicação. Né? A gente deu até uma pincelada a respeito desse eixo, então vale a pena a gente explorar as ferramentas, né, que muitas vezes aparecem nos ambientes de aprendizagem relacionadas a esse eixo. Então, uma delas, acredito que a principal, é o fórum de discussão. Né? Acredito que eu não conheço uma ferramenta, um ambiente virtual de aprendizagem que não tenha, né, uma espécie de fórum que você possa permitir a comunicação de forma assíncrona. Né? Você possibilita que o estudante realize debates, discussões, né? Funciona mais ou menos como um mural, uma caixinha de texto lá que se abre, e tanto professores quanto estudantes podem interagir através desse canal. Era muito comum também, hoje em dia nem tanto, a utilização de chat. Né? O chat é uma ferramenta de troca de mensagens simples, né, de texto. Por que eu digo que não é tão comum atualmente? Porque ela vem sendo gradualmente substituída pela ferramenta de webconferência. Porque a webconferência permite tanto a transmissão de texto quanto de áudio e imagem. Né? Então, e os professores, né, os apresentadores, conseguem inclusive compartilhar a tela, né, fazer a apresentação de slide. Então, tem sido muito mais utilizado, né, em ferramentas de comunicação síncrona a webconferência do que o chat. Contudo, né, muitos AVAs ainda trazem aí como opção também o chat. Tá? E também temos a ferramenta de mensagens, que funciona como uma espécie de caixa, né, de mensagens de e-mail, no qual o professor, né, ou a gestão daquela plataforma, ela pode encaminhar comunicações e aquelas comunicações serem encaminhadas direto lá para a caixa de mensagens do estudante. Né? Existe também a opção de enviar com cópia para o e-mail. Então é uma ferramenta muito interessante quando você quer encaminhar uma mensagem que seja direcionada, né, para determinada pessoa ou para determinado grupo de pessoas. E aí eu já dei umas pinceladas, mas acho que vale a pena aqui reforçar. Né? O fórum, eles podem ser definidos como aplicações que servem ao debate e à troca de ideias, né? Favorecendo a aprendizagem colaborativa e a integração entre alunos, professores e tutores. Devido às suas características, o fórum geralmente é assíncrono. Né? Como eu falei, é aquela ferramenta que permite o debate, permite a discussão. Então, geralmente, os professores e estudantes eles se comunicam através do fórum de forma assíncrona. Né? Até poderia, se você forçar um pouquinho a barra, você poderia utilizar o fórum como ferramenta síncrona, mas não seria o ideal. Por isso, eles possibilitam a construção de diálogos, né, e discussões que necessitam de contribuições mais bem elaboradas e reflexivas. Devido às características, os fóruns são muito utilizados em ambientes de aprendizagem, principalmente, eu faço destaque, para cursos de educação à distância, né, no qual você necessita ter essa ferramenta, né, quando você quer se comunicar, porque, como eu falei, a educação à distância ela pressupõe que o estudante ele vai participar daquele curso, ele vai interagir naquele curso em dias e horários distintos das pessoas que estão ministrando aquele curso. E aí uma ferramenta assíncrona, ela tem muito mais
possibilidades de fomentar, né, o aprendizado. Então o fórum ele acaba se destacando bastante, principalmente quando a gente tem cursos aí à distância. Os fóruns também podem servir como espaço para responder dúvidas, né, dos alunos, o chamado fórum geral. Em alguns AVAs é possível que os fóruns também possibilitem o formato de perguntas e respostas, né? É importante destacar que o fórum exerce um papel importante no desenvolvimento da aprendizagem colaborativa, servindo também como ferramenta avaliativa do professor. Então, o fórum ele tanto pode possibilitar discussões gerais, discussões amplas, né, dar orientações para o estudante em relação a dúvidas, quanto também pode servir como uma ferramenta de avaliação, que é bastante interessante, porque o professor ele pode avaliar a participação do estudante em determinado debate, determinada discussão, até mesmo uma pergunta que ele faça para provocar, né, uma pergunta provocativa de alguma discussão, e aí ele possa avaliar a participação dos estudantes. Então, é uma ferramenta bastante interessante que foge um pouquinho daquele padrão de avaliação, né, de só questões objetivas ou dissertativas. O chat, né? Os chats eles permitem a comunicação de forma síncrona. Né? Então ele tem uma característica diferente do fórum. O fórum você permite mais o diálogo, debate, troca de ideias. O chat não. Para você utilizar o chat, devido à característica dele ser uma ferramenta síncrona, você só consegue utilizar se você agendar de fato o dia e horário para a utilização daquele chat. Né? Senão o professor ele vai entrar lá e vai ficar esperando alunos que talvez não entrem. Né? Ou o aluno a mesma coisa, né? Entra lá e fica esperando o professor que talvez não entre. Então, para ser uma ferramenta que funciona de forma síncrona, o chat ele pressupõe que vocês vão agendar um horário, né? E vão se encontrar naquele horário naquela plataforma. Então ele funciona através de mensagens instantâneas, né? Que possibilitam a comunicação imediata entre os participantes de um curso ou mesmo de uma comunidade virtual de aprendizagem. Devido à sua principal característica ser de comunicação imediata, né, os chats imitam o caráter dinâmico da interação ao vivo, permitindo que os participantes do curso ou comunidade virtual possam se aproximar. Então, ele simula, de certa forma, aquela comunicação, né, mais face a face, aquela comunicação mais presencial que a gente tem em cursos de educação presencial ou híbrida. E aí, como eu falei, o chat, apesar dele ser uma ferramenta que ainda aparece em muitos ambientes de aprendizagem, ele está cada vez mais sendo substituído pelas webconferências. E por quê? Né? A webconferência é um recurso que pode ou não ser incorporado ao AVE e permite a realização de reuniões virtuais, né, com interação ao vivo e transmissão de apresentações, voz, vídeo, textos e telas, além de arquivos através da internet. Então, o motivo, né, acho que ficou claro aí da substituição do chat, é que é uma ferramenta que agrega muito mais funcionalidades. Né? Se você quiser só ter o chat, por exemplo, você poderia entrar no webconferência e utilizar o chat. Mas aí, devido ao nosso crescimento, né, de acesso à internet, a webconferência, que antes era um recurso que pesava bastante, que era bastante difícil acesso, hoje em dia está cada vez mais facilitado. Então você consegue fazer com muita tranquilidade, né, uma transmissão de áudio, vídeo e tela com um número muito grande de estudantes. Então a webconferência, né, como ferramenta síncrona, tem sido cada vez mais utilizada e é um recurso que pode ou não estar agregado a um AVA, tendo em vista que existem diversas plataformas, né, que também oferecem esse serviço, independente de ter um ambiente virtual de aprendizagem ou não. A exemplo aí do Google Meet, né, o Microsoft Teams, o Zoom, né, são ferramentas bastante conhecidas aí atualmente que permitem, né, a realização de webconferência e não necessariamente elas têm que estar vinculadas a um ambiente virtual de aprendizagem. E a interação em tempo real permite que o professor ou tutor, né, acompanhe a necessidade e dificuldade dos alunos e possa orientar suas ações a fim de atuar sobre tais problemas durante a atividade. Então, essa interação em tempo real é bastante interessante. Né? Inclusive, a regulamentação recente do governo federal aí, sobre a educação à distância no Brasil, ela vai muito ao encontro disso, dessa necessidade, né, de realização de webconferências para trazer um aprendizado um pouco mais amplo, né, tentar trazer um aprendizado de mais qualidade. Mensagens, né? Falei também sobre elas, trata-se de um mecanismo presente nos AVAs, similar ao sistema de e-mail, né? Que possibilita aos educadores uma comunicação privativa, né, com os estudantes de maneira que possa orientar melhor sobre questões relacionadas ao curso. Então, imagine que ele quer mandar uma mensagem direcionada para um estudante específico, para um grupo de estudantes, então você consegue fazer isso através da mensagem. E aí existe a possibilidade ainda, né, de serem enviadas mensagens para todos os integrantes do curso,
ou disciplina concomitantemente, o que favorece o processo de comunicação ao grupo. Então você consegue enviar não só uma mensagem direcionada a um estudante específico, como eu falei antes, mas também a um grupo maior de estudantes que participam daquele curso, daquela atividade. E aí, fechando então esse eixo da comunicação, a gente passa aí para o eixo do gerenciamento pedagógico e administrativo. Então, voltando aqui para o Pereira Smith Dias, eles esclarecem que esse eixo possibilita o controle do funcionamento, fluxo e o desenvolvimento do curso. E ele se divide, né, em duas partes, né, o pedagógico e o administrativo. Então, no cunho pedagógico, ele estaria relacionado ao acesso e trabalho sobre os seguintes arquivos e estatísticas: notas de trabalhos e exercícios, trabalhos e exercícios desenvolvidos, histórico de conteúdos, número de participação em fóruns, grupos de trabalho, ou seja, estaria relacionada à vida pedagógica, acadêmica do estudante naquele curso. Já o cunho administrativo, né, ele estaria sendo aí trabalhado questões como sistema para avaliação, publicação de notas e histórico das disciplinas cursadas, ou seja, não exatamente o interesse pedagógico naquilo, mas o interesse em termos de administrativo, né, saber se o estudante está devendo disciplina, quantas disciplinas ele cursou ou não, né, se ele está pendente de alguma nota, alguma matéria. Né, teria também um sistema para controle de cadastro, pagamento, instituições privadas, né, questão de pagamento, a agenda de cursos para anotação de controle de atividades e criação e controle de cursos, ou seja, você manipular e gerenciar os cursos que acontecem então na plataforma. Por fim, a gente chega no eixo da produção, né? Por fim, mas não menos importante, né? O Pereira Smith Dias eles tratam esse último eixo que possibilita o acesso à realização de atividades coletivas e individuais no ambiente. Né? Então, existem diversas, né, ferramentas que podem ser utilizadas, né, como atividades dos estudantes, e aí a gente vai trabalhar algumas delas também ainda nessa aula. Né? Então ele cita aqui um editor online para o desenvolvimento, né, alterar conteúdo ou estrutura HTML, um editor wiki, né, um diário de resolução de atividades, conjunto de atividades, tarefas e problemas, e aplicativos específicos, por exemplo, laboratórios interativos. E aí, falar um pouquinho agora sobre avaliações em Avas. Né? A gente viu que existem diversas possibilidades de produção de conteúdos em Ava. E aí a gente sabe que algumas dessas ferramentas elas podem ser utilizadas para avaliar o estudante. É importante que essas ferramentas sejam utilizadas para avaliar o estudante também. A gente sabe que a avaliação é uma parte importante do processo de ensino-aprendizagem. Então, não existe, na verdade, né, processo de ensino-aprendizagem sem avaliação. Então, é importante que os ambientes virtuais de aprendizagem eles possuam possibilidades, né, de avaliar o estudante. E aí, né, reforçando, avaliar é parte integrante e fundamental do processo de ensino-aprendizagem e, por vezes, pode aparecer dentro dos conteúdos educacionais produzidos. Né, eu gosto bastante de trabalhar, por exemplo, com o vídeo interativo. E aí, o vídeo interativo é uma ferramenta que serve, né, tanto para transmitir um conteúdo educacional, quanto também para avaliar o estudante, à medida que você coloca questões que vão sendo respondidas pelos estudantes. E essas questões podem ser utilizadas, né, como parte da nota avaliativa daquele curso, daquela disciplina. Então, nem sempre a tarefa de avaliar é simples, na verdade eu considero bastante complexa. Né? Contudo, é uma atividade essencial para que se possa confirmar que os alunos estão de fato aprendendo e desenvolvendo as habilidades necessárias. Também é importante destacar que a avaliação seja realizada quando ainda haja tempo de corrigir eventuais falhas do processo educacional. Então, não é interessante, por exemplo, você utilizar um único instrumento avaliativo e aplicar esse único instrumento avaliativo ao final do curso. Né? Porque se de repente você identificou lá naquele instrumento avaliativo, né, lacunas no processo de aprendizagem, se já chegou no final do curso, não vai ter mais o que fazer. Né? Então é importante, né, que você trabalhe aí com ferramentas, né, com possibilidades de avaliação ao longo do curso, para que assim você possa, né, corrigir eventuais falhas, eventuais lacunas que apareçam aí no processo educacional. Não existe, né, e aí é interessante vocês perceberem isso, que não existe um modelo ideal de avaliação. Né? Tem que ser um questionário, tem que ser um fórum, tem que ser uma redação, por exemplo. Tudo irá depender do desenho pedagógico do curso, dos objetivos de aprendizagem e do perfil dos alunos. Então, o professor, junto com a equipe pedagógica, ele tem que avaliar, né, as melhores maneiras de fazer a avaliação do estudante dentro das condições que são propostas aí, das condições gerais daquele curso.
testes e provas online, mesmo que já integrem ambientes virtuais de aprendizagem, são recursos que devem ser usados de forma criteriosa em educação à distância. Então, é muito comum, principalmente quando você faz um curso MOOC, né, a avaliação daquele curso é um questionário ao final. Então, você fez um questionário, ou mais de um questionário, não sei, e aí aquele questionário avalia e te dá o resultado se você está aprovado ou não naquele curso. Né? Esses testes, mesmo em cursos MOOC, eles devem ser usados com cautela, porque nem sempre que indica, né, que aquele estudante realmente tem o domínio, né, daquele conhecimento, ou ele de fato aprendeu aquele conteúdo, daquela formação que ele se propôs. Então é interessante mesclar, né, as diversas possibilidades de ferramentas que existem no sistema, no ambiente virtual de aprendizagem, para tentar, né, buscar uma avaliação que seja mais fidedigna à realidade. E aí, né, trazer algumas modalidades de avaliação. Né? Junqueira ela fala que as avaliações em AD elas podem ser de algumas formas, e ela traz duas maneiras, né, que a literatura cita. Uma delas seria a quantitativa, né, caracterizada pelo uso de procedimentos formais com escalas de atribuições de conceitos. Né? E a outra seria a qualitativa, caracterizada pelo processo contínuo de avaliação do estudante, como a sua atitude, a participação, o interesse, etc. Então existiriam essas duas formas de avaliar, segundo Junqueira. E a gente vai ver que Junqueira traz ainda, né, três categorias de avaliações possíveis. A avaliação diagnóstica, segundo ela, seria realizada no início do curso, né, com o objetivo de identificar conhecimentos prévios do estudante. A avaliação formativa seria realizada continuamente ao longo do curso. A gente falou um pouquinho sobre a importância, né, dessa avaliação ao longo do curso, para que você não chegue ao final do curso sem ter, de fato, né, o resultado que o estudante espera. E a avaliação somativa realizada ao final do curso ou de uma etapa com o fim de verificar, né, o desempenho geral do estudante. Ela é importante, mas como eu falei, ela não deve ser o único instrumento utilizado em educação à distância. E aí, Junqueira traz ainda outras modalidades focadas na EAD. Né? Ela fala que existe aqui a possibilidade da avaliação mediadora, que seria o acompanhamento do professor pela interação promovida, e também a autoavaliação, o estudante avalia seu próprio desempenho no curso. Né? Eu gosto bastante aqui de utilizar a autoavaliação, para o estudante poder fazer realmente essa autoanálise aí dele. Uma ferramenta bastante interessante também, utilizada nos recursos de educação à distância, são as rubricas de avaliação. O que é uma rubrica de avaliação? Vamos lá. Uma dificuldade que pode se apresentar para a avaliação de atividades abertas é a subjetividade presente nessas avaliações. E aí, uma das maneiras de superar este desafio seria a implementação de rubricas de avaliação. A Filato ela conceitou a rubrica como sendo, ela se baseia em uma escala de múltiplos critérios que examinam de maneira mais descritiva e holística tanto os processos quanto os produtos de aprendizagem. Então, seria você criar critérios, para que um instrumento de avaliação ele possa ser mais objetivo, considerando a subjetividade que envolve então, os processos avaliativos. E aqui está um exemplo de rubrica de avaliação. Por exemplo, utilizando aqui o recurso do fórum, o professor ele pode criar critérios e atribuir uma pontuação específica para cada critério que ele colocou. Por exemplo, participação em todos os fóruns de discussão, o estudante teria aqui nota máxima. Criou tópicos de discussão e teria nota máxima. Mas, por exemplo, se ele participou, mas não criou tópicos, então aqui ele já teria um pouquinho a redução da nota. Ou, por exemplo, se ele participou apenas de alguns, e criou tópicos, então ele teria também uma nota reduzida. Ou seja, seria você estabelecer padrões para poder avaliar o estudante. Obviamente, para você estabelecer esses padrões, você tem que indicar na atividade que vai estabelecer esses padrões, não simplesmente colocar. Você tem que dizer para os estudantes, vocês vão ter que participar desse fórum, esse fórum vai ser um fórum avaliativo, e os critérios que estarão envolvidos na avaliação desse fórum serão esses daqui. Então, o estudante que atender a todos esses critérios, eles vão ter a nota de acordo com essa tabela. E aí vamos para sugestões de avaliações. Eu vou dar sugestões, gente, baseadas na minha experiência no ambiente virtual de aprendizagem Moodle, tá? Então, no Moodle, a gente tem avaliações de diversos tipos. Desde as mais tradicionais, e aí eu vou citar aqui o questionário, a lição, o fórum, o envio de tarefa.
Então, principalmente o questionário, que é muito utilizado em cursos MOOC, né? E o envio de tarefa, que você tem uma ferramenta mais dinâmica, que você pode, por exemplo, solicitar ao estudante fazer uma redação, né? Apresentar uma discussão, fazer um debate e enviar, né? Em formato de arquivo. São ferramentas muito utilizadas e são ferramentas mais tradicionais do ambiente. E se você quiser ferramentas mais inovadoras, né, você pode trabalhar aqui com vídeo interativo ou outros recursos do pacote H5P. O H5P é uma ferramenta que está acoplada aqui ao sistema ambiente virtual de aprendizagem Moodle e apresenta um pacote com diversas possibilidades de ferramentas interativas. E existem diversos jogos, por exemplo, o Quiz Venture, que é um jogo de nave espacial, dá para trabalhar também com avaliação com ele. Tem o Plugin Game e também recursos de gamificação que você pode inovar aí nas possibilidades de avaliação do Moodle. Aqui, gente, tem um quadro, eu não vou explicar não, tá? Eu trouxe aqui só para vocês verem que existe um quadro de ferramentas, é um quadro descritivo, vou deixar o link aí nas referências, tá? Em que você tem aqui, por exemplo, o tipo de atividade do Moodle e aí ele fala qual é a facilidade de uso, né? Qual é a possibilidade de avaliação dessa ferramenta, ou seja, ele vai dizendo para cada atividade e recurso do Moodle as características, né? Boas ou positivas e negativas daquele recurso para determinada área. Então vale muito a pena, né? Quem quer trabalhar com o Moodle, dá uma olhada aí nesse quadro, tá? Como eu falei, não é o objetivo explicar ele não, apenas demonstrar para vocês que ele existe e aí quem quiser pode consultar o link completo nas referências. E é interessante destacar ainda sobre avaliações em abas, né, que independente dos modelos de avaliação adotados, estes podem ser realizados pelo professor em relação ao aluno, entre alunos ou mesmo entre grupos de alunos. É importante que os profissionais de educação envolvidos busquem identificar as peculiaridades de cada turma ou curso, visando propor a melhor forma de avaliação. Então não existe, né, como eu falei no início, uma receita de bolo. Né? Você não tem nada pré-definido. Tudo vai depender da avaliação que você faz dos estudantes, né, do grau de suporte que eles podem precisar ou não, né, e aí você consegue, com a base nas ferramentas que existem no ambiente de aprendizagem, né, estabelecer padrões, parâmetros aceitáveis de avaliação para aquele grupo de alunos. Bom, gente, vou deixar aqui algum material de apoio para vocês, tá? Além dos slides dessa aula, o link de acesso a um vídeo aí do professor João Mata, que ele fala sobre avaliação e educação à distância. Acho esse vídeo bem bacana. Aquele guia de ferramentas do Moodle que eu falei para vocês, está aqui o link, tá? Um artigo, né, utilização de rubricas na avaliação de aprendizagem e atividades de desenvolvimento à distância, então vale muito a pena se você quiser trabalhar com rubricas de avaliação. Um livro, Metodologia da Aprendizagem em AD, e também um vídeo, esse aqui é meu, tá? Esse aqui é particular meu, particular não, quer dizer, eu que desenvolvi esse vídeo, tá? Sobre criação de vídeos interativos em H5P. Então, quem quiser explorar um pouquinho do universo H5P, tem esse vídeo meu aí, fiquem à vontade, tá? É isso, pessoal. Estão aí as referências dessa aula. Espero que tenham gostado mais dessa aula. Né? Curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam. Um grande abraço e até a próxima.